E aí, vamos dar uma olhada nesse exercício da Unesp de 2013 sobre Idade Média? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui o Prof. Elvis História em Casa nessa resolvidinha do saber. Afinal de contas, a gente vai hoje de exercício, mas é claro, antes de continuar, não deixa aí de já dar o like, por favor, se inscrever no canal, ativar o sininho e também seguir a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. As aulas estão todas lá para você ouvir enquanto você está lavando a louça e tudo mais. Lembra que hoje a gente vai de exercício, resolvendo esse exercício aqui da Unesp, que caiu lá em 2013. Começando com um texto aí, já vamos colocar, é um texto longo, aparecem duas partes aqui para vocês, um texto de Chiara Frugoni, e aí tá para vocês o nome do texto, Vida de um Homem, falando de Francisco de Assis, que eu acho que é o São Francisco de Assis, lá da Itália, então, né, o irmão Só, irmão Lu, para quem lembra lá do filme também, e é claro, né, aquele que gostava dos animaizinhos, praticamente um grande ecologista, aí você poderia falar também. Bom, mas tá aí o texto para vocês, ó, nos arredores de Assis. Então, não é lá da Unesp lá, né, que tem lá em Assis, não é também lá na cidade de Assis, que eu acho que, por sinal, a Sofia nasceu em Assis, né? Você tem, então, nos arredores de Assis, lá na Itália, a Tite, né, dois leprosários. Se você lembra, então, tá falando lá do São Francisco de Assis, o próprio texto está colocando, e dois leprosários, que era onde eram mantidos anteriormente os leprosos, ou, né, aqueles acometidos por hanseníase. Hospedavam os homens e mulheres de visão repugnante, olha os termos aí, ó, visão repugnante, escorraçados por todos. Considerava-se que os leprosos eram assim por castigos de Deus. Então, olha, eles eram considerados repugnantes, escorraçados, porque eles eram vistos como, né, castigo, aí, castigados por Deus por causa de pecados cometidos, de que eles teriam cometido pecados e por isso Deus castigou também eles, né? Ou porque tinham sido concebidos em pecado. Bom, envolve pecado aí, como você viu, essa ideia então de colocar esses povos aí, ou essas pessoas acometidas por doenças como a lepra, né, justamente, ou outras doenças, como um castigo divino. É um conceito básico aí que aparece muito forte também na Idade Média aí pra gente, né? Mas olha a segunda parte do texto. Por isso, ao se movimentarem, eram obrigados a bater certas castanholas para que os sãos, que no caso são então, né, os que não tinham doenças, pudessem evitá-los, fugindo a tempo. Tá ligado? Então o cara vinha basicamente como se fosse com um sininho avisando, ó, tem um leproso passando aí e tal. Então essa ideia de que é uma visão bem complicada, né, dentro da sociedade, não só lá o isolamento e tal, mas também essa questão de não poder encostar, de não poder ver até, né, por achar que era também um castigo divino ali, fora a questão do contágio, é claro. Mas tá aí para vocês o texto colocando então, né, da Chiara Frugoni, e aí para vocês a lepra e as demais doenças recorrentes durante a Idade Média. Então notem o texto aí, ele está pedindo para você um momento aí da Idade Média. Eu coloquei aqui para vocês, né, uma pintura aqui referindo-se justamente a esses, né, incapacitados aí pelas doenças como lepra ou algo do tipo aí, né, que acabavam perdendo aí os seus membros, né, e tendo que viver à margem da sociedade, pedindo também aí alguma ajuda para aqueles que passavam, né, próximos ali. Bom, mas vamos para as alternativas então, reforçando aí, né, se você quiser ver lá o comando lá que o exercício pediu para você falar da lepra e as demais doenças recorrentes durante a Idade Média, vamos para a letra A. As doenças então resultavam do descuido das vítimas, e os médicos se dedicavam apenas aos doentes graves e terminais, ou terminais. Então, na verdade, assim, de novo, eu acho que o exercício ele está pedindo muito em cima do texto, né? Então, ficar esperto, apesar do comando não ter sido muito legal aí, mas falando aí a partir do que o texto está colocando, tem algum momento que fala aí do que a letra A colocou, ó, né? Descuido das vítimas, né? De que o médico só tratava de doente grave ou terminal, não apareceu nada mostrando isso aí no texto, certo? Mas vamos então aí, a letra A, nada a ver. Letra A está errada, não rola então a letra A. Vamos para a próxima aí, para a letra B.
A alternativa B coloca aqui, né, de que as doenças, a lepra, as doenças recorrentes na Idade Média, atingiam basicamente as populações rurais. Só as populações rurais? Não foi isso que o texto também falou, até porque é bom a gente lembrar, dependendo do momento que você está falando da Idade Média, se for Alta Idade Média, do século V ali até o século X ou XI, pode até ser um ambiente mais rural, feudalismo e tudo mais. Mas do século X ou XI até o século XV, a Baixa Idade Média, aí já é um outro momento, é um momento bem mais, né, urbano, que vai começando a se desenvolver, com o renascimento comercial urbano, as cruzadas, né, o próprio contexto lá de reabertura do mar Mediterrâneo também. Bom, atingiam basicamente as populações rurais. Acho que não só basicamente aí, mas pois as condições de higiene e, olha lá, higiene e saneamento nas cidades eram melhores. Você acha que isso era melhor lá na cidade? Você já viu lá, de repente, aquelas associações, até aqui no Brasil também, de que em alguns momentos, no início do século XX, as pessoas usavam aquela tática do balde, faziam cocô, xixi, né, dentro de casa num balde, depois arremessavam na rua. Às vezes avisavam, olha o balde. Às vezes não avisava, às vezes tomava lá uma máscara de lama negra no rosto. Então, o ambiente urbano, pelo menos nesse início, né, nesse renascimento comercial urbano, no ressurgimento das cidades, aposto que não tinha condição de higiene e saneamento melhor do que lá das populações rurais. Nada a ver, né? E, de novo, o texto falou em algum momento dessas, né, condições de higiene e saneamento serem melhores na cidade. Ele não falou de cidade especificamente, né? Se a gente voltar de novo no texto, que é sempre bom dar uma olhada, ele está falando dos leprosários nos arredores de uma cidade, que seria Assis, beleza? Mas não fala aí necessariamente, fala mais essa ideia de que os, né, doentes eram vistos como castigados por Deus. Então, a alternativa B, você acha que está certa? Está errada. A alternativa B está errada. Vamos para a alternativa C, para ver se a alternativa C está correta aí. Mas os, né, doentes, a lepra, então, e as outras doenças, atacavam e matavam igualmente nobres e pobres. Bom, pode ser, acho que dá para você falar que atacavam e matavam, né? Eu acho que não sei se igualmente, mas atacavam todo mundo, não tinha, né, essa descrição assim para só vai atacar pobre e tal, porque até em algumas situações a falta de higiene e saneamento era uma coisa aí mais comum entre várias classes sociais. Mas falando que atacavam e matavam igualmente nobres e pobres, pois não existiam hospitais ou remédios. Olha, hospitais eu acho que talvez até seria meio complicado você falar que não tinha, né? Talvez aí numa estrutura mais digamos, descentralizado, com várias unidades e tal, realmente não tinha. Mas essa ideia de que tinha médico também, tinha alguns locais já de tratamento que vão surgindo e, de novo, você fala, mas eu não conheço nada sobre a história da medicina, de hospitais na Idade Média. Só que olha lá de novo, né? O texto colocou que existiam leprosários nos arredores de Assis. Então, assim, essa história de que, na verdade, leprosário poderia ser, apesar de, né, meio escrota a situação, mas poderia ser visto como uma espécie de um hospital, no sentido que lá tinha uma galera sendo, entre aspas, tratada, ou pelo menos, né, reduzida ali, alocada ali, né? Então, acho que necessariamente se falar de que, né, primeiro, atacavam e matavam igualmente, acho que o igualmente, acho que não necessariamente, porque às vezes os nobres tinham condições melhores até de acessar médicos, remédios ou esses hospitais de repente. Então, acho que falar que era mesmo peso, mesma medida, até hoje, né? Dá para você falar que uma doença aí, que nem a pandemia que a gente está vendo, o coronavírus e tal, atinge igualmente nobres e pobres, no sentido do contágio, sim, mas no sentido aí de que, na verdade, mata na mesma quantidade, acho que não, porque às vezes quem é rico tem condições de pagar um tratamento muito melhor do que um pobre, né, tem condições. Então, a letra C, acredito que está errada também aí, correto? Vamos ver porque a letra D nos diz, então. A letra D coloca que eram consideradas contagiosas, as doenças, então, na Idade Média, como a lepra também, eram consideradas contagiosas. Acho que sim. E devido a isso, não havia pessoas dispostas a cuidar dos enfermos.
Pô, se a gente for pegar o próprio caso dele, que aparece para nós aí, que é quem mesmo? Você lembra de quem o texto fala? Fala de Francisco de Assis. São Francisco de Assis atuou muito junto aí a leprosos, né, a doentes aí que eram, né, não só leprosos, mas que eram renegados aí pela comunidade na época. Então, na verdade, eu acho que não dá para você afirmar o que a letra D afirmou ali para nós, de que não havia, apesar de elas serem vistas como contagiosas, acredito que sim, né, não havia pessoas dispostas a cuidar dos enfermos. Só que lembra também, havia pessoas, né, existiam pessoas que queriam, né, ou cuidavam dos enfermos, mas outra coisa também, não é muito necessariamente também na visão aqui que o texto coloca, contagiosa. Por quê? Porque os leprosos eram assim por castigo de Deus. Então, eu, né, que sou santo, de repente, que não faço nada, que não vou ser castigado por Deus, eu não vou pegar essa doença. Agora, eles que cometeram pecados, que foram concebidos em pecado, esses são doentes. Então, tem essa ideia também de que acho que a visão do texto, por mais que na época tenha gente que via a doença como contagiosa também, né, a visão do texto coloca aqui pra gente que seria uma doença mais associada a um castigo divino e não necessariamente contagioso. Então, acho que a letra D aí para você está errada. Professor, eu acho que é a letra E. Cara, eu também acho, então vamos ver aí. Letra E, então, eram muitas vezes atribuídas as doenças na Idade Média, a lepra, as doenças recorrentes na Idade Média, atribuídas, olha lá, à ação divina. E as vítimas eram tratadas como responsáveis pelo mal? Já diria o cowboy, o garoto vaca. Acho que sim, né, gente? Se voltar lá no texto lá de novo, olha o que o texto coloca. Os leprosos eram assim por castigo de Deus, por causa dos pecados cometidos por eles, ou porque tinham sido concebidos em pecado. Então, olha o que a alternativa E nos fala ali. Eram muitas vezes as doenças atribuídas à ação divina, um castigo de Deus, e as vítimas eram tratadas como responsáveis pelo mal, o pecado que eles cometeram ou que cometeram pecados, né, que levaram ao nascimento desses indivíduos. Portanto, eu acho, não sei, o que você acha aí, de que a alternativa E está E de exata, E de certa, E de correta é a alternativa E, então a correta que você deveria assinalar. Lembrando de novo, pegando muito aí o que o texto coloca pra gente, né? Tomando por base o texto aí, né? Falando também de Francisco de Assis, né? E essas relações então com as outras alternativas também aí, correto? Então, a alternativa correta desse exercício é a letra E. E é isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolvidinha do saber aí com o Prof. Elvis, nesse exercício aí da Unesp, acho que 2013, se eu não estou enganado lá, isso, né? Colocou data aí? Colocou, 2013 para vocês aí, então espero que vocês tenham curtido aí, e é claro, né, se você não deu o like no vídeo ainda, já dá o like no vídeo já, também se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece de compartilhar o canal com a galera, vamos fazer esse canal crescer aí cada vez mais, vamos dar um like, porque assim o YouTube reconhece que esse vídeo vale a pena propagar para outras pessoas, e também deixe o seu comentário aí, pô, eu fico tão feliz quando eu vejo o pessoal comentando, vale a pena, porque rola um feedback legal aí. Muito obrigado, até a próxima resolvidinha do saber com o Prof. Elvis História em Casa, até mais, valeu!